Oi, meus amores. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente entra na unidade 5 e vamos começar essa unidade com geometria, tá bom? Exatamente. Olha aí essas crianças, todas estão aí se divertindo porque estão usando a criatividade delas. Estão usando e abusando, estão criando aí vários desenhos com linhas retas. Por que você acha que eu estou dizendo que são linhas retas? Tá vendo esse primeiro garoto que a gente consegue ver o que ele tá fazendo? Eu sei que são linhas retas porque ele tá usando uma régua. E geralmente a gente usa uma régua para que a linha saia bem retinha, para que não fique torta, não é verdade? E o que essa imagem tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos lá? Então, se liga agora na minha explicação e vamos aprender o que são polígonos. Antes disso, olha esse exemplo aí, essa imagem que está na página 25. Tem duas imagens aí. Nessa primeira imagem aqui tem um barquinho. Você percebeu que ele tá cheio de linhas para lá, para cá, para cima, para baixo, direita, esquerda. Depois essas linhas formaram figuras geométricas, você tá vendo? Também foram coloridas e pintadas. Na outra imagem, na segunda imagem, olhando de longe, a gente entende que através de linhas retas, alguém foi muito criativo e conseguiu fazer o desenho do mapa mundi, onde aparecem todos os continentes do nosso planeta Terra. Também foi usado linhas para cima, para baixo, para o lado, foram pintados. O que isso tem a ver com a nossa aula hoje? Tem a ver com geometria, com figuras geométricas, certo? Então, agora eu vou fazer o seguinte. No final da minha aula, eu volto para a página 26 que eu vou explicar essa tarefa como um grande desafio. Vai ser um trabalhinho de matemática e vai valer nota. Combinado? Então, eu vou deixar por último. Então, abre o seu livro na página 27. Leia essa informação que eu coloquei aqui e eu já fiz um destaque, fiz um clique. Usei o meu marca-texto para você fazer a mesma coisa. Polígono. Você já ouviu falar nessa palavra? Antes de pararmos as nossas aulas presenciais no colégio, nós também tivemos um pouquinho de aula de geometria. Mas você se lembra o que é um polígono? Um polígono, gente, é muito fácil. Eu vou falar e depois a gente vai conferir com essa imagem que está aqui na lousa. Um polígono é aquela figura que possui linhas retas e depois elas se encontram. Então, elas são retas e são fechadas. Se ficar aberta, não é polígono. Linha reta, fechada. Ela pode até dar várias voltas, subir, descer, pode ter várias linhas, pode ter até 5 ou 7 linhas retas, não importa. Não importa como vai ficar esse contorno. Se ficar a linha reta e fechada, é um polígono. Outra coisa que um polígono não pode ter, mesmo que a linha seja reta e fechada, ela não pode ser cruzada. Grava bem isso. Vamos ler e vamos conferir? Olha só o que diz aí, tá no seu livro. Polígono é uma figura plana fechada, com apenas linhas retas e no seu contorno. E essas linhas não se cruzam. Foi o que a tia G acabou de explicar. Agora, olha essas imagens aí. Eu tenho, deixa eu ver, 12, 13, 14, 16 imagens aqui geométricas. Todas elas são polígonos. Vamos pensar? Tic-tac, 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 tic-tac. Não! Na primeira linha, olha, eu tenho 3 linhas com figuras geométricas. Na primeira linha, eu tenho 6 figuras geométricas. Todas elas são polígonos. Bom, para eu saber que ela é um polígono, eu tenho que ver se ela tem linha fechada e se está reta e fechada. Então, a primeira figura, ela tem linha reta, fechada, então ela é um polígono. A segunda figura, ela é um polígono? Não, porque ela só tem 2 linhas quase retas, mas nos cantinhos elas são arredondadas, então não é um polígono. Se você olhar todas as outras aí, elas são linhas retas e fechadas? São. São polígonos? Não. Sabe por quê? Porque na quinta figura, ela está cruzada ao meio.
Parece que tem um balão ali, parece que formou dois triângulos. Então, não é um polígono, certo? Então, na primeira fileira, duas figuras aí não são polígonos. Vamos olhar na segunda linha? Também temos aí, deixa eu ver, 6 figuras. Será que são polígonos? Dá uma olhada? A primeira sim, a segunda não é porque está fechada. A terceira também não é porque está cruzada, parece um lacinho de borboleta, certo? A sétima é, a oitava não é essa roxinha porque ela tem uma linha que faz uma curvinha. Então, polígonos são linhas retas. Elas até estão fechadas, mas não está reta. E a última também não é um polígono porque está aberta. Na última fileirinha, na última linha, todas são polígonos? Acertou! Todas possuem linhas retas e não são cruzadas e estão todas fechadas. Viu como é fácil conhecer um polígono? Espero que você não se esqueça jamais. Na página 27, eu gostaria que você pegasse o seu marca-texto para destacar o que eu vou ler agora. Alguns polígonos, eles recebem os nomes especiais, como quadrado, triângulo e alguma coisa mais. Agora, outros dependem do número de linhas retas para poder dar o nome dele. Por exemplo, quando ele tem 3 lados, nós chamamos de triângulo. E 4 lados, como é que a gente chama? Quadrilátero. Está aí, ó, na página 27, no seu terceiro parágrafo. E quando tem 5 lados? Pentágonos. 6 lados? Hexágono. E assim por diante, 8 lados, octágono, 10 lados, decágono e assim por diante. Eu quero que você destaque esses nomes de acordo com os lados, tá bom? Começando aí o número de lados, 3 lados, você já começa a destacar até a palavra octágono. Isso é bem importante para você não esquecer mais. Então, você destaca isso aí com seu marca-texto, tá bom? Agora, observe essa figura aqui. Essa imagem tem 3 lados, então eu posso dizer que é um polígono e é um triângulo, porque tem 3 lados retos, linhas retas e fechadas, ok? Agora, observe comigo que cada lado dele, que ele encontrou um lado com o outro, eu formei aí, ó, tá vendo aí do ladinho, tá escrita a palavra ângulo. Cada encontro de uma linha reta com a outra linha reta, nós dizemos que ali existe um ângulo. Geralmente, quando é um ângulo, a gente põe um pontinho, sabe o ponto final bem pretinho assim, dentro desse espacinho aí. Então, observe aí, eu tenho 3 lados e quantos ângulos? 3 ângulos. Muito bem. Então, eu tenho um triângulo com 3 lados e 3 ângulos. Observe agora esse quadrado. Quantos lados ele tem? Isso mesmo, 4 lados. E você percebe que as linhas retas, quando se encontram, a que está na horizontal se encontra com a vertical, eu criei ali um ângulo. Então, se eu tenho 4 lados, quantos ângulos eu tenho ali? 4 ângulos também. Então, tem esse desafio na sua página 27 para você preencher. Até vou colocar para você aqui, ó, dá uma olhada. Indique os lados e os ângulos do quadrado do mesmo modo que fizemos com o triângulo. Depois complete a frase. Eu acabei de mostrar como era que era para fazer. Um quadrado tem 4 lados e 4 ângulos. Facinho! E no final da página 27 tem esse recado muito especial. Pega seu marca-texto também e diz assim, ó, o quadrado, ele tem todos os ângulos retos. Ângulos retos são formados por linhas perpendiculares. O que é uma linha perpendicular, professora? Simples, é uma linha horizontal que vai grudar com uma linha, ó, vertical. Então, uma linha horizontal que vai encontrar-se com a linha vertical. Isso que nós chamamos de linha perpendicular, ou linhas, no plural, perpendiculares, porque são 4 lados, então vai ter várias linhas perpendiculares. Tudo bem? Na página 28, tem assim,
Para indicar que observe essa imagem que está aqui, ó, e lê comigo. Para indicar que um ângulo é reto, nós usamos o símbolo do pontinho que eu falei. Daqui a pouco. Um pouquinho antes eu falei. Olha aí o pontinho, como se fosse um ponto final, só que mais pretinho, mais bem firme, né? Mais destacado. Então, observe aí nessa imagem que eu tenho um retângulo e um quadrado. Você viu que o retângulo tem quantos lados? Tem 4 lados e tem os ângulos aí, ó. 4 ângulos. Olha aí o pontinho pretinho indicando o ângulo. No quadrado a mesma coisa. Agora, embaixo tem, ó. Ainda nessa mesma imagem diz assim, que os triângulos também podem ter ângulo reto. Veja o exemplo. No primeiro triângulo só tem um ângulo reto. No segundo também o azul só tem um ângulo reto. E o último, que é o laranja ou rosinha, só tem um ângulo reto. Tudo bem? Porque encontraram aí as linhas perpendiculares. Tá lembrado disso que eu acabei de falar? Agora, em casa, você vai fazer a página 28, a 29 e a página 30, certo? E daqui a pouco, na nossa live no Zoom, nós vamos, então, faremos a correção. Agora, fica aí com essa revisão, com esse vídeo bem legal, e depois dele eu volto para falar sobre uma página que eu quero explicar o trabalho de matemática. Já volto. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula. E aí, gostaram da revisão? Foi um vídeo bem legal, não foi?
Deu para você brincar, se divertir e até participar das perguntas. Agora eu quero pedir para que você abra seu livro na página 26. Na página 26, conta uma história de uma garotinha chamada Joana. Mas agora eu não quero saber da Joana, eu quero saber do meu aluno do quarto ano B e da minha aluna do quarto ano B. Você vai seguir todos esses passos. Você vai pegar uma folha de papel, sulfite ou seu caderno de desenho e você vai criar uma obra de arte também, usando apenas as linhas retas. Combinado? Então vamos seguir o passo a passo. O primeiro passo está no seu livro, mas olha aqui também na lousa. Fiz questão de colocar passo por passo. O que você vai fazer no primeiro passo? No primeiro passo, você vai pegar uma régua e vai colocar em cima da folha do papel. Ó, vou ler para você. Apoie a régua sobre a folha em qualquer posição. Nesse exemplo 1, a régua ficou nessa posição. Você pode seguir essa posição se você quiser. Não tem problema. Mas se você quiser criar outra posição, você pode também, tá? Segure firme e trace uma linha reta em toda a extensão da folha, de um lado a outro. Então, você vai precisar de uma régua grande. Uma régua de 30 centímetros não vai dar, vai ficar pequena. Você vai precisar de uma régua maior, tá bom? Vamos olhar o segundo passo desse trabalhinho. No segundo passo, você vai modificar a posição da sua régua e vai traçar outra linha em toda a extensão da folha. Isso, você pode olhar esse vídeo para fazer o seu trabalho ou você pode ler na sua página 26 e seguir o passo 1 e eu tô agora no passo 2, tá bom? E aí você vai traçar mais outra linha reta. Agora, no passo 3, tem assim, trace uma nova linha com a régua em outra posição. Repare que você já vai criar aí a terceira linha reta. Quarto passo, continue mudando a posição da régua e traçando linhas em todas as extensões da folha, tanto horizontal quanto vertical, no meio da folha, no canto da folha. Pode ser em qualquer ângulo, pode ser também na transversal. O importante é que as suas linhas fiquem retas, tudo bem? No quinto passo, faça umas 10 ou 12 linhas em diferentes posições e em diferentes direções, tá bom? Sua folha vai ficar parecida com essa aqui do quinto passo, cheia de tracinhos. E agora, vamos ver como ficou o trabalho da Joana, que eu quero ver como vai ficar o seu. Vamos para o sexto passo, que é quando você vai finalizar o seu trabalho. Eu sei que não vai ficar igualzinho da Joana, isso que é o legal, cada um vai criar o seu jeito. Agora, olha o que ela fez. Pinte os polígonos. Ah, agora você sabe o que são polígonos. São as formas que você vai encontrar aí, que tem as linhas retas e que se encontraram e que não foi cruzado. Lembra disso? Então, e um polígono, ele pode ter várias linhas. Então, aí, olha só. O sexto passo. Pinte os polígonos contando o número de lados. A margem da folha conta também como um lado, ou seja, tudo vai ficar colorido. De azul, você vai pintar aquele que formou o triângulo. Pode ser triângulo largo, triângulo estreito, triângulo pequeno, triângulo grande, não tem problema. Vai pintar de azul. De verde, você vai pintar os quadriláteros. Lembra quais são os quadriláteros? Aqueles que possuem 4 lados. Vai pintar de azul. Então, tem de verde os quadriláteros. Azul, triângulo, verde, os quadriláteros. Vai ter muito quadriláteros aí que tem 4 lados. E nem sempre vai ser um quadrado. Pode ser que tenha uma ponta para um lado maior que a outra. Não tem problema. Se tiver 4 linhas retas fechadas, é um quadrilátero. Você vai pintar de vermelho os pentágonos. Lembra pentágonos que possuem 5 linhas retas e fechadas? São os pentágonos. E de amarelo, outra figura que não seja nem o triângulo, que não seja quadrilátero, pentágono.
qualquer outra forma que ficar no seu trabalho. Bom, por que eu deixei por último? Porque você vai seguir esses passos que eu passei aqui, que estão aqui no seu livro, aqui, ó, vou até colocar aqui do lado, aqui no seu livro, na página 26, você vai preparar bem pintado, bem caprichado, colocar seu nome completo e data, e você vai ter uma semana, bastante tempo, para poder você fazer o seu trabalho geométrico de geometria, e vai ter sua notinha para matemática. Hoje, dia 10, então você vai me entregar esse trabalho só dia 17, na próxima quarta-feira da semana que vem. Então você vai ter esses dias, o final de semana e a metade da outra semana para poder me mandar por foto. Você pode filmar você fazendo, pode tirar foto enquanto você está fazendo e vai mandar a foto principal, que vai ser o seu trabalho final quando ele estiver todo pronto, certo? Se você termina antes do dia 17, você pode me mandar, mas não deixa para a última hora, tudo bem? E não esquece de mandar, que é para você ficar com uma nota bem legal. Ó, beijo e até daqui a pouco.